Olá, eu sou a Cíntia Milim, e hoje eu decidi contar um pouquinho da minha história. Uma história que sofreu uma transição muito bonita aos meus 40 anos. Eu queria começar dizendo que eu sou a Cíntia mãe, a Cíntia esposa, na verdade. Primeiro eu fui esposa, depois eu me tornei mãe. A Cíntia que é uma mulher, que é profissional, que como muitas também tem 3 períodos de trabalho. E a Cíntia que teve uma vida profissional que sofreu uma transição, e eu queria muito compartilhar com vocês as coisas que eu descobri aos meus 40 anos. E para isso eu vou começar um pouquinho lá atrás. Eu fui uma filha que foi criada com pais separados, com muito amor. Eu me casei aos 25 anos com um homem que eu escolhi, que eu amei e que eu amo até hoje. Eu tive 2 filhos, o Pedro e o Augusto, hoje com 11 e com 8. E eu escolhi uma profissão. Eu escolhi o direito. Eu fui advogada por 16 anos. E eu acho muito importante nesse momento eu dizer que o direito foi a escolha que tinha relação comigo, sim, porque eu sempre gostei muito de pessoas. Mas hoje eu entendo que foi a profissão que deu para eu fazer. Porque quando cheguei no meu momento de fazer uma faculdade, eu precisava fazer uma faculdade que eu pudesse trabalhar. Então, dentro daquele rol, apareceu o direito, mesmo eu querendo a psicologia antes. Então eu fiz o direito, fui muito feliz. Tive a sorte de encontrar pessoas muito especiais. Assim que eu me formei, eu tive a possibilidade de atender alguns clientes que foram muito importantes e que caminharam comigo durante muitos anos. Mas existia um vácuo dentro de mim, sabe? Existia algo que ainda não me completava. Depois de algum tempo, isso eu vou dizer já há 7 anos atrás, eu tive uma experiência que também foi muito forte. Eu tive a experiência de viver uma vida pública junto com meu marido. E nessa experiência, eu aprendi muitas coisas. Essa experiência, ela foi muito importante. Pela grandeza que foi, pela quantidade de aprendizados que eu tirei e também pelas minhas dificuldades e as minhas deficiências que eu tive que cuidar. E quando eu participei desse momento de vida pública, eu realizei um grande sonho que hoje eu entendo que tinha muita relação com a minha missão de vida, que eu só fui descobrir há pouco tempo. Quando eu estava nesse movimento de vida pública, eu fiz um trabalho voluntário que eu me realizei muito e, na verdade, eu tenho muito orgulho, porque eu pude estar com muitas pessoas realizando o sonho delas. Eu fazia assim, eu levava cursos profissionalizantes para os bairros da minha cidade, que é Franca. Então eu levava curso de salgadeira, bolo, confeiteiro, padaria, panificador. A gente tinha quase 30 cursos e esses cursos eu descentralizei e levei para cada bairro da minha cidade. E eu podia sentir a alegria de muitas mulheres e muitos homens também ao pegar o primeiro certificado de conclusão de curso. Quantas vezes eu chorei abraçando pessoas que recebia o seu primeiro certificado. E aquilo era o meu combustível. E quanto mais cursos eu levava, mais cursos eu queria. E Deus me presenteou com pessoas muito especiais no Fundo Social. Eu tive uma equipe que hoje são as minhas irmãs de alma que estiveram comigo, e graças a ela, e graças também a esse espírito que eu tenho certeza que elas compartilham, a gente pôde formar muitas pessoas. Foi então que esse ciclo da vida pública se encerrou para nós
e veio um vazio. Sabe aquele vazio que você sente? Agora eu não vou poder mais fazer isso que eu fazia, porque eu já não fazia mais, isso já não fazia mais parte daquele momento nosso. E aí eu tive a oportunidade de conhecer um novo grupo, um grupo de mulheres. Esse grupo de mulheres eu atuo até hoje, a gente faz trabalhos voluntários muito fortes e significativos também na cidade. E eu percebi que aquele vazio tinha muita relação com por que eu sentia aquele vazio? E aí eu penso que foi a mãozinha lá do cara lá de cima, que eu gosto muito de falar do universo, trouxe para mim. E eu tive a oportunidade então de conhecer um cara muito especial também. Ele se chama Danilo. E ele tinha um sonho. E a missão de vida dessa pessoa tinha relação com a minha missão. Foi quando eu recebi um convite para fazer um treinamento. Um treinamento que foi me apresentado como um treinamento de inteligência emocional e mudança de comportamento. E eu acredito tanto nisso, tanto que foi o universo que me mandou essa possibilidade, porque ele queria que eu continuasse a minha missão de outra forma. Foi quando eu disse sim para esse convite de fazer o treinamento de inteligência emocional. E quando eu entrei naquele final de semana, naquele hotel, eu decidi que eu daria o meu melhor. E quando eu entrei naquele movimento, quando eu comecei, e aliás, quando eu me permiti, porque essa é a palavra, eu me permiti, eu permiti olhar para dentro de mim com amor, olhando e percebendo os meus pontos fracos, exaltando os meus pontos fortes. E o resultado não poderia ter sido outro. Ao me permitir a me conhecer, a olhar para dentro de mim e a me potencializar, eu saí de um final de semana transformada, renovada, renascida. E aí eu falei assim, aqui é a minha missão. Eu encontrei aquilo que eu buscava e que eu não achava. Eu encontrei ali. E ali eu decidi, eu quero fazer isso para as pessoas. Eu quero que as pessoas sintam o que eu senti. Eu quero que as pessoas vivam o que eu vivi. Eu quero que as pessoas entendam que está tudo bem. Talvez você não tenha conseguido isso ou aquilo. Que está tudo bem, o seu resultado não ter sido como você queria. Que está tudo bem. E que você pode mudar a sua história. Então, depois de decidir, aliás, depois de me permitir, eu pude decidir. E depois de decidir, eu comecei um caminho de transição da minha advocacia, 16 anos sendo advogada, com um escritório estabilizado, com clientes. E eu comecei então uma transição de carreira. Eu comecei a apresentar aquilo que eu tinha vivido para várias pessoas, principalmente aquelas que eu mais amava. E as pessoas acreditaram em mim e também viveram o que eu vivi. E depois de um tempo, levando essas pessoas para viver o mesmo que eu tinha vivido, a gente conseguiu trazer então aquele treinamento para Franca. E aproximadamente há 2 anos, quase 2 anos, a gente faz esse treinamento todos os meses aqui na minha cidade. E vidas vêm sendo transformadas. E pessoas vêm vivendo, experimentando o poder de viver a sua melhor versão. E não há nada que me traga mais gratidão no meu coração. Quando eu abraço alguém e a pessoa diz, obrigada, porque agora eu sei o que fazer. Depois que a gente conseguiu fazer esse movimento de trazer esse treinamento e executar este treinamento todos os meses, eu comecei então o meu mergulho também profissional. E eu fui me formar. Eu fiz 3 formações de coaching. Eu sou coach de vida e eu tenho também as minhas formações em coach executivo.
Eu atendo como coach hoje. E eu promovo no meu escritório, no meu local de trabalho, a transformação das pessoas, aquelas que querem. Eu fiz também uma formação completa da programação neurolinguística, da PNL, que é a ciência pela qual eu me apaixonei, é a ciência que promoveu o meu maior entendimento, que é o meu entendimento da minha grande mente, que é a minha mente do inconsciente. Porque o nosso cérebro, ele tem 5% de consciente, 95% do inconsciente. E aprender a lidar com essa mente poderosíssima fez toda a diferença na minha vida. E por isso eu fiz toda aquela grade de formações da programação neurolinguística, o avançado da PNL, o Master em PNL. Então hoje, gente, eu entendo que o caminho do conhecimento é um caminho sem volta. Quando aquele bichinho pica em você, aquele prazer absoluto em se conhecer, é algo que não tem volta. Por quê? Porque quanto mais eu me conheço, mais eu me potencializo. E em uma dessas formações que eu fiz, eu criei uma grande metáfora para mim. Eu sempre digo para mim mesmo, Cíntia, quanto mais você se conhece, é como se você mais luz colocasse na sua vida. Quanto mais luz projetada, maior é a sua sombra. E hoje eu adquiri uma condição que para mim é uma das maiores qualidades que eu me enxergo, que é de olhar os meus defeitos, perceber as minhas limitações e não mais se lamentar por isso. Eu saí de uma condição, sim, de vítima. Quantas vezes eu me vitimizei? Quantas vezes eu lamentei, ó céus, ó Deus, a vida que eu tenho, a vida que eu tive, o problema da infância. Quantas vezes eu me lamentei e deixei de ser a protagonista da minha vida. Porque quando eu me coloco como vítima, eu coloco na mão dos outros a minha felicidade. Porque quando aquela pessoa, ou aquele fato, ou aquele acontecimento não ocorrer, eu deixo de ser feliz. Agora, quando eu trago para mim a responsabilidade do meu resultado, a responsabilidade da minha vida, o que eu vou fazer com isso, o que eu vou fazer com esse momento que eu estou vivendo, o que eu vou fazer com essa emoção, o que eu vou fazer com essa negativa, o que eu vou fazer. E quando eu trouxe isso para a minha vida, os meus resultados começaram a mudar. E é isso que eu quero falar para vocês. Eu quero falar para vocês que existe um universo de possibilidades. E que o primeiro passo para a gente fazer essa transformação precisa ser o querer, o permitir. E eu gostaria que a partir de agora você começasse comigo a dividir as angústias, as dificuldades. Eu queria poder te ajudar. Eu queria poder juntos, a gente dividir as nossas experiências, mas principalmente dividir os nossos resultados positivos. E que a gente possa buscar dentro de nós sempre a nossa melhor versão. Eu tenho uma missão. A minha missão hoje é muito clara. A minha missão é transformar vidas. E para eu transformar, eu preciso contar com você. E para eu transformar, eu preciso do seu querer. E para transformar, eu preciso do seu pertencer. Eu quero nesse momento pertencer. Eu quero nesse momento estar à disposição. Eu quero nesse momento mostrar e dividir o quanto foi importante e maravilhoso na minha vida saber viver a minha melhor versão. Saber reconhecer tudo o que eu ainda preciso mudar
E posso dizer, são muitas coisas. Eu tenho muito a evoluir, mas eu desenvolvi em mim a capacidade do querer. E essa capacidade que eu quero agora começar a dividir com cada um de vocês. E juntos a gente possa trilhar algo melhor para nós dois.